Todos os pais deveriam ler este livro, que aqui está na versão em espanhol, mas já tem na versão em português, que é sensacional. A Fábrica dos Idiotas Digitais. Título pesado, mas é um livro bastante robusto, com um estudo bastante criterioso sobre o impacto das telas no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, ou seja, no não desenvolvimento em função de um embotamento do pensar realmente. Então, hoje já é uma realidade, nós temos uma geração que está aprendendo de uma forma muito mais precarizada do que as gerações anteriores. E esse livro nos dá informações e argumentos bastante consistentes, né? A gente está falando de uma pesquisa, de um estudo com todos os elementos que corroboram o estudo, porque é importante a gente dizer que a gente precisa estudar, né? Precisa ler quem está dentro dessa temática. Esse é o primeiro livro, essa é a tarefa da vida. Bom, este eu gosto bastante, Narrar, Ser Mãe, Ser Pai, fala sobre parentalidade. O que é ser pai? O que é ser mãe? Como nós temos que desempenhar esse papel, o repertório que a gente traz, o repertório da nossa família, e o que a gente leva, né, dessa noção de pai e de mãe, que pai a gente se torna no caminho, nessa formação. É bastante importante a gente ouvir essas narrativas e pessoas que também, como nós, vivem grandes dilemas nessa jornada tão difícil e complexa que é a de educar. E tem um que eu gosto muito, muito mesmo, que é do professor Fernando Savater. Esse é um livro já bastante antigo, né? O professor Fernando Savater é um professor da universidade na Espanha, e ele tem um livro que eu acho bastante pertinente, que chama-se Política para o Meu Filho. Por que ele é pertinente? Porque esse é um assunto que precisa ser conversado, dialogado dentro de casa. Eu sou de uma geração que ouviu que política, futebol e religião não se conversava sobre esse tema. E isso é bastante ruim, porque a política é algo que atravessa as nossas vidas. E quando a gente fala de política, a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de política como a vida dentro de uma polis, o espaço da construção da cidadania, o espaço da construção do bem comum. Então a gente precisa se apropriar desse repertório conceitual para conseguir chegar numa conversa civilizada, né? Então esse aqui é do Fernando Savater, vale muito a pena a gente ler. Ele escreveu um livro dedicado para o filho dele, como se ele estivesse sentado conversando, falando sobre esse assunto. Então é uma leitura bastante consistente e que traz o olhar, né, de um pai e que traz o questionamento de um filho. Então, Política para o Meu Filho, do Fernando Savater. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, vamos fazer esse canal crescer. Até a próxima.